Olá, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Que bom ver vocês todos aqui, gente. Muita gente que aparece eu já conheço, né? Muitos já constelaram, muitos são meus amigos, né? Outros amigos do Instagram. Tô só esperando aqui ele sair essa... Fica uma coisinha quando você faz uma live, que ele diz assim... estamos avisando os seus seguidores, né? E, nossa, fiquei muito surpresa. Não, surpresa não, né? Porque também dinheiro é uma coisa que a gente gosta muito, né? Mas, Andréia, querida, eu também te amo. E, meu Deus, o pessoal de Portugal acordado uma hora dessa, 1 da manhã. Jesus amado. E... até me esqueci o que eu ia falar agora. Comecei a ler aqui, eu já me perco, né? Você sabe, né? Pronto, só mais uns minutinhos. E quando ele tira essa faixinha, daí dá pra gente começar, né? Então, olha, de Portugal. Gente, tem um lugar que todo mundo deve conhecer, é Portugal, tá? Se planeje. A gente vai dar a dica aqui de como a gente ganhar dinheiro. Depois você faça bom uso do dinheiro, tá? Esse é o mais importante. Eu sempre falo assim, eu gosto de muita coisa na vida, mas viajar, olha, Xaxim, Santa Catarina. Eu tô falando diretamente de Florianópolis. Ô, Si, querida, tudo bom? A Si fala de São Paulo, tá? A Indy fala aqui de Florianópolis. Olha, Taubaté. Eu fico muito feliz, sabe? E eu quero muito agradecer vocês, porque... vontade de chorar já, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito sensível, né? Mas graças a vocês, né? Que estão sempre aí, comentam nos posts, isso e aquilo, e compartilham, né? Os posts, que a gente chegou a 60 mil seguidores. Eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia ter, fazer um trabalho, né? Que pudesse alcançar as pessoas, né? E isso me deixa muito feliz. Faço com muito amor e entendo... que isso mudou a minha vida e por isso que eu penso que esse é o trabalho, né? Quando algo muda a nossa vida, ele é grandioso e a gente pode ajudar outras pessoas, né? Vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, né? Meu Deus do céu. Então, tudo certo. Então vamos começar, né? Adoro falar de dinheiro, tá? E porque dinheiro é o que move o mundo. Mas também o dinheiro é algo que a gente usa para se chicotear, né? Então, é isso que hoje a gente vai estar mostrando. Foi tão fofo hoje também que eu fiz uma constelação que era isso, sobre o dinheiro. Gente, eu me achei, sabe? Esse caminho das constelações, assim, como me absolveram e como a minha vida só vai pra frente e as coisas caem na mão. Ontem uma pessoa perguntou na caixinha e falou assim, como a gente sabe que a constelação tá funcionando, né? É porque a vida da gente, ela muda, ela flui, sabe? Assim, não tem problemas e quando tem, você olha e fala, tá, já vamos ajeitar isso aqui e nada é demais, as coisas caem na mão da gente, né? E depois no final eu vou estar contando algumas coisas sobre isso, sobre fluir na vida, tá? Então vamos lá. Dinheiro. Para onde olhar? Então vamos começar. Bom, eu vou primeiro começar com uma frase do Bert. Quando eu fiz o curso de constelação, chegou um dos módulos, era sobre dinheiro, né? Eu até queria que tivesse adiantado, mas depois eu entendi que não, que ele tinha que ser o quinto módulo, o quarto módulo, porque tem coisas que não tem jeito, né? A gente tem que primeiro passar por algo para daí chegar nessa fluidez toda, né? Que a gente merece. Bom, e aí quando chegou lá no curso, né, tô lá, e o exercício era eu e uma outra pessoa, porque quando o curso ele é ao vivo, né, é com pessoas, né, tem o telepresencial, mas também tem a parte que você presencial e telepresencial, essa é a palavra correta. Beleza, chegou lá, o exercício era eu e a pessoa. Beleza. Ela foi a pessoa e eu fui o dinheiro para ela.
Nossa, e foi muito fofo, assim, sabe? Porque eu senti uma coisa boa aqui dentro de mim e eu fui, abracei ela, assim, e foi bem gostoso, sabe? Assim, nossa, que sensação boa, porque o dinheiro, ele dá essa coisa boa dentro da gente. Tá, beleza. Quando chegou na hora de trocar, o dinheiro começou a chorar. Daí eu falei, ai não, dinheiro, eu dentro do meu mental aqui, né? Pensava, ai não, dinheiro, não faz isso, pelo amor de Deus, não chora, né? Eu gosto tanto de ti, por que isso tá acontecendo? Bom, aí chegou na hora de, como você faz um curso, existe a parte de você compartilhar o que te aconteceu e os professores vão estar dizendo, né, o que entrando principalmente, né, na nossa energia, no nosso campo, eles sabem o que acontece, né? Hoje eu entendo muito bem sobre isso porque não vejo dificuldades, né, de entrar no campo. Às vezes quando eu coloco uma constelação, e hoje foi uma delas, e foi muito bonitinho assim, porque eu tentei entrar e nada, e daqui a pouco a alma me diz assim, pergunta do segredo dela, né? E daí a pessoa me contou o segredo. Então, é fácil a gente entrar no campo. E é isso que o nosso professor faz, né? Ele e a mulher. Eles entram no campo e vê o que está acontecendo. Beleza. Aí, quando antes da minha vez, né, de começar, de falar do meu exercício, ela assim, antes de chamar a Eliane, eu queria falar uma frase do Bert, que eu acho que vai ajudar todos vocês a entenderem mais sobre o dinheiro. Aí eu falei, tá bom, né? Então vamos lá, né? Esperei a minha vez. Aí ela olha pra mim e fala assim, pra mim não, né? Pra todo mundo, e diz assim, a frase do Bert é, como você trata a sua mãe é como o dinheiro vai te tratar. Aí eu olhei e pensei, Ela olhou pra mim e falou assim, pronto, Eliane, você quer compartilhar o seu exercício? Eu olhei para ela e falei, não quero, não quero. Essa frase aí eu já entendi tudo, né? E desde que eu conheci as constelações, não vou negar para vocês que a minha dificuldade, né? A dificuldade a gente tem com pai e mãe, né? Meu pai bebia e era um pouco ausente, e a minha mãe teve que assumir as responsabilidades. E quando você assume as responsabilidades do masculino, você pega um arquétipo do herói que eu vou falar. A mulherada que tá aqui vai entender perfeitamente. Mãe sofredora, mulher que quer dominar tudo dentro de casa, né? E aí ela que coordena, ela que bota os pratos tudo para girar, e não só da família dela, né? Não só da casa dela, como da família, e fica girando o prato de todo mundo, né? Então, mãe sofredora, geralmente a gente acaba se transformando nisso. Beleza. E eu sempre tive, assim, um pouco de dificuldade com a mãe, porque eu achava que ela não me amava. Eu sei que é tudo mentira, né? E eu meço as palavras, porque vai que ela assiste a live, né? Então, poxa vida, né? Mas assim, claro que não é verdade, né? Minha mãe sempre me amou, tem muito orgulho de mim, mas na época eu não entendia isso. E eu achava que não, que tinha falta ali, né? Só que o que acontece? Às vezes a gente fala coisa para os filhos que a gente não deveria dizer, né? Então, por exemplo, a minha mãe dizia que tinha que trabalhar tanto, né, que ela pegava e colocava a teta na minha boca. Quando eu começava a mamar e dar uma cochiladinha, ela tirava bem rápido e colocava a mamadeira e deixava a empregada dando. Então, assim, não ia pro colo, não ia pra nada, né? E aí, tipo, a criança, ela se sente desprotegida, né? Então, quando a criança nasce, o primeiro ponto, né, de conexão é a mãe, porque a mãe é tudo para uma criança. A mãe, se a gente chora, ela sabe que é fome, ela troca fralda, ela tira o nosso desconforto. Se não fosse a mãe, o homem já foi à lua, mas ainda não deu jeito de fazer um forninho que nasça criança, né? Então, para ver como a mãe é importante. E a mãe é que gera. Por isso que a gente fala muito nas constelações que mãe é o que me permite ganhar dinheiro e amar verdadeiramente. Não é amar verdadeiramente um homem ou uma mulher. Não. Amar verdadeiramente é as relações, né? Como eu convivo com as pessoas,
né? Quem tem muita dificuldade com mãe, tem muita dificuldade com relações, né? Só que assim, gente, tudo bem, eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, mas tem gente que vai lá e senta o pau num post que coloca, né? Às vezes eu posso não gostar de certas coisas, mas eu tô honrando. Não quer dizer que eu não tô honrando, mas as pessoas pegam as frases do Bert, nossa senhora, e daí botam a raiva delas. Aí eu já sei que a pessoa não tá bem, porque o tanto que ela bota de raiva numa escrita, a coisa já não tá boa, né? Então, o que que acontece? Quando a criança nasce, a mãe vai dar de mamar, e quando ela dá de mamar, ou a mesma mamadeira, mas ela pega no colo, o que que acontece? Ela se conecta com a criança, né? E quando ela se conecta com a criança, ela cria ali um vínculo muito grande e duradouro, né? Mas às vezes a mãe, infelizmente, está passando por alguma dificuldade, né? Às vezes um pai mais difícil, às vezes traição, às vezes dificuldade financeira. Gente, são tantas coisas, é só você pensar em você. Como você se sente quando as adversidades batem na sua porta? É simples, porque atrás da mãe tem uma mulher, atrás do pai tem um homem. Então, como você se sente quando você não está bem? Você é a maior poliana da face da terra, tá sempre rindo, tratando as pessoas bem? Ou você também se fecha? Ou você também fica chateado? Ou também você questiona Deus, né? O que está acontecendo, Senhor? Eu não estou aguentando, as coisas não mudam, as coisas não estão indo. Então, esse movimento que a gente faz da mãe com o filho, é isso. Ela vai, ela se entrega. Mas quando ela não tá bem, ela facilita a vida do filho, né? E tá tudo bem, né? Por quê? Porque nós estamos todos respirando. Respira aí. Estamos respirando, estamos vivos. Então pronto. Só por isso a gente já tem que ser muito grato à nossa mãe. Porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Se você tem filhos, uau! Né? Se não fosse a sua mãe, você não estaria aqui e você não teria seus filhos. É dessa forma que Bert nos coloca para que a gente olhe, sabe, para nossa mãe de uma forma diferente. Porque às vezes ela não estava bem. Né? E aí o que a criança fica? Ela se sente um pouco desconectada. Parece que está faltando algo. E aí assim a gente vai para a vida, sabe, com essa falta. Por quê? Porque a gente reclama, porque a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo lá, minha mãe isso aqui, porque a minha mãe não faz isso aqui, critica, né? Então vamos ver o que é crítica. Meu Deus, como é que a minha mãe atura isso? Como é que a minha mãe não manda meu pai embora? Isso era eu, tá? Eu era assim, tá? Por que é que a minha mãe não manda meu pai embora? Por que ela aguenta tudo isso? Por que a minha mãe ela que sustenta a casa? Né? São questionamentos, porque meu pai chegava em casa de noite, meu pai era muito engraçado, gente. Ele chegava em casa, então a primeira coisa que ele ia fazer, eu garrei nojo, né? Nem faço na minha casa porque eu peguei abuso. Meu pai chegava todo dia, fazia 2 ovos fritos, ou às vezes cozido, que daí ele torrava a panela, 2 ovos fritos e ele fazia salada. Né? E era muito engraçado porque um dia a gente acordou e a tampa do lixeiro tava toda comidinha, sabe, assim do lado. E a gente ficou pensando, meu Deus, o que o meu pai fez, né? E aí a gente viu a frigideira com uns pedacinhos de plástico. Então ele foi fritar um ovo e botou a tampinha do lixo, que é uma tampinha do lixo toda, né? E ele fazia uma salada que era rabanete, cebola, né? E às vezes com repolho. Meu Deus do céu. Aquilo a casa é vinagre. A casa ficava uma catinga, né? De manhã a gente levantava, era um horror, levantava para ir para a escola. Mas meu pai, ele chegava em casa, quando ele chegava cedo e que a gente tava vendo televisão, ele chegava e falava assim, como é que ele dizia? Oh, imagina, esse sapo é bonito, porque a gente ficava ali olhando, né? E ele começava a incomodar, queria desligar a televisão. Era um caos, né? E a gente criticava a mãe, né? Até o dia, há muito pouco tempo, um dia que eu cheguei para ela e falei, mãe, eu sei que eu tenho uma crítica para a senhora. E a crítica era, por que a senhora nunca mandou o pai embora? Né? O pai tinha um quarto só para ele e a gente dormia tudo apinhado. E aí a minha mãe olhou e falou assim, eu tenho certeza que o teu pai, ele iria beber tanto que vocês iriam para aula, né, e acabariam encontrando com ele na sarjeta. Né? Então,
quando a minha mãe falou isso, eu entendi. Porque é isso, sabe? Assim, muitas atitudes nossas sempre são por amor, né? Sempre são por um olhar diferente, que é por aquela pessoa ali, é o jeito que ela tá olhando a vida, é a perspectiva dela. Então a minha mãe, ela tinha isso, mas eu criticava, por quê? Porque a gente queria ser mais livre, a gente queria ter um quarto para nós, a gente não queria passar por tanto trabalho, mas a gente não entendia que se meu pai saísse ali dos cuidados da minha mãe, ele não ia dar conta, né? Então ela preferia deixar ele dentro de casa, né? Então, as críticas para minha mãe eram mais nesse sentido, sabe? E como ela trabalhava demais, também não tinha muito tempo pra gente. Então a gente também teve que aprender a se virar. Mas quando a gente chega na fase adulta, a gente tem que entender que essas coisas era o que tinha pra época, né? As mães, elas deram um jeito que elas conseguiram dar. Muitas vezes elas não se separavam porque antigamente, quando a pessoa se separava, ela caía na boca do povo, né? Dependendo da cidade e da época, elas não podiam entrar nas igrejas, elas não podiam entrar em baile, os filhos de apartado não tinham o direito de casar porque a sociedade não queria uma filha apartada na família, né? Com uma mãe sem um pai. Então, assim, as mulheres, elas toleraram muitas coisas por conta de uma sociedade, mas era o tempo, não é? Era como as coisas aconteciam. Então, tá na hora da gente ter maturidade suficiente para que a gente possa olhar para essas situações e entender que a mãe, ela foi perfeita para nós, né? O que não foi perfeito, muitas vezes, porque não deu conta, foi a mulher. Hoje eu faço as constelações e eu vejo as dificuldades das pessoas que vêm me procurar. Mas quando a pessoa vem com dificuldade, ela tá geralmente ligada ao passado, né? Mas quando ela vem, é uma das coisas que eu falo. Hoje a gente tem live, a gente tem livros, a gente tem médicos, a gente tem psiquiatra, não é? A gente tem tantas coisas que a gente olha e mesmo assim não dá conta. Agora, imagine essas pessoas que não tinham condições, né, de ter nada disso. Então a gente fala, como aqui, minha mãe me abandonou, né? Não cuidou e me abandonou. Não deu conta, querida. Não quer dizer que não tem amor. Quantas pessoas se amam e acabam se separando? Quantas pessoas amam e acabam matando? É porque a dor emocional de cada um é muito grandiosa, né? Então, mas isso não quer dizer que eu precise apagar aquilo ali. As pessoas confundem a fala do Bert, né? Então eu olho, não gosto, tá tudo bem, não gosto, mas não quer dizer que eu precise aceitar aquilo ali, fazer sorriso de Poliana, né? Tá tudo certo na vida? Não. Eu olho, não gosto, mas entendo que isso é dela, não é meu. As pessoas vêm para a vida sem soltar isso e perdem a grandiosidade que Deus quer nos dar, né? Ele colocou um pai e uma mãe para nos colocar no mundo, para que a gente ali aprendesse, para que a gente ali fosse crescendo, fosse amparado. Tudo bem, mas a pessoa não deu conta. Por quê? Porque os pais dela já não deram conta. Então já abandonaram emocionalmente. Quantos pais só trabalhavam, né? Trabalhavam na roça, trabalhavam duro. Às vezes na constelação aparece, porque a minha mãe não me deu atenção. E aí meu professor pergunta, quantos filhos a sua mãe teve? 12. Pô, se ela desse 1 hora para cada um, né, já não ia dar conta, né, de cuidar da casa, de fazer tudo. Então, a gente tem que chegar a um certo momento de maturidade na vida, que a gente olha para aquela criatura e fala, mãe, tá tudo bem, você também não deu conta, né? Nós não damos conta de um monte de coisas. Então, eu entendi a frase do Bert. Como você trata a sua mãe é como o dinheiro vai lhe tratar. E até um certo momento, para mim estava tudo certo, porque eu entendi tudo isso, grandiosa, minha mãe aqui dentro e tudo. Mas o dinheiro não estava vindo do jeito que eu queria, né? E eu pensei, universo, o que é que eu estou precisando olhar, né? E aí, quando veio essa frase, eu entendi que eu tratava a minha mãe de forma com escassez. E o que é com escassez? Eu vou dizer para vocês, cada vez que eu vou para Curitiba, eu chego lá, e a minha mãe faz sempre as comidas que eu gosto, né? Então ela faz dobradinha,
Tá? Esses dias veio uma pessoa no particular e falou assim, meu Deus, Irene, como você tem gosto estranho, porque eu gosto de dobradinha de polvo, marisco, né? Eu coloquei a foto e a pessoa foi lá e escreveu, né? Então, assim, eu adoro dobradinha, né? Então, a minha mãe manda buscar dobradinha e eu não gosto muito de doce, quem me conhece sabe, eu não gosto de doce, não tenho chocolate, não gosto, mas eu gosto de pudim de leite condensado, mas da minha mãe também, porque também não é qualquer pudim que eu gosto, beleza. Então, quando eu chego lá, ela me faz o pudim. Tudo bem que eu vou lá e lavo a louça, tudo bem que eu alegro a casa, porque eu sou casa cheia, tá, gente? Eu sempre falo, não dá pra me convidar pra... Porque, meu Deus do céu, eu falo muito e eu sou, como eu sou aqui, eu sou no meu dia a dia, né? Então, eu não sou fake, eu sou do mesmo jeitinho, né? E aí, eu chego lá, eu sou casa cheia, eu sei que, nossa, a minha sobrinha fala, Nani, quando você vai embora, a casa fica triste e vazia, né? Porque eu sei, eu tenho isso dentro de mim, né? Beleza. Só que eu ia pra lá e não levava nada, né? E aí, quando eu vi essa frase, eu pensei assim, cara, eu não dou pra minha mãe tudo aquilo que ela merece. Apesar de eu elogiar a comida, isso, aquilo, mas o que eu levo pra ela, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a todas as vezes que eu vou pra Curitiba, eu passo naquelas lojas... naquelas coisas que tem pra vender, assim, no meio da estrada, assim. E quando vai chegando perto de Curitiba, tem umas muito boas, assim, que vendem umas coisas muito boas, né? E aí, queijo da colônia, minha mãe adora. Torresmo, ela adora. Ela adora salame colonial, eu também amo, né? E aí, o que eu faço? Nossa Senhora, eu vou lá, compro aquilo e levo pra ela. E chego lá e falo, mãe, isso aqui é pra você. Às vezes eu faço constelação e eu pergunto pra pessoa, diz uma comida que a sua mãe mais gosta. Aí uma dela foi lá e falou, né? E eu falei, quando foi? Era pamonha. Quando foi a última vez que você levou pamonha pra sua mãe? Daí ela, nunca levei. E quando eu faço essa pergunta pra maioria das pessoas que tem dificuldade com a mãe, né? Ou estão com dificuldade no dinheiro, e eu mostro pra pessoa pra onde ela tem que olhar, a pessoa fala, acho que nunca levei, né? Esses dias eu fiz pra uma menina de Portugal, e daí ela falou, minha mãe gosta de favas, é um doce que tem em Portugal. E eu falei, que bom, que delícia. Quando foi a última vez que você levou? Acho que eu nunca levei. Você entende? Então são essas coisas que a gente tem que entender, né? Como eu trato a minha mãe é como o dinheiro vai me tratar. Que tipo de escassez você está dando a ela? Porque muitas vezes quando a gente critica porque ela atura um homem que não deveria, quando ela aguenta maus tratos, quando isso, tudo é crítica. E a gente tem que parar de interferir no relacionamento dos nossos pais. Por quê? Isso é deles. E quanto mais você interfere nisso, mais você traz esse emaranhamento para sua vida. E não importa se a mãe tá viva ou tá morta. Gente, se você estiver morando do outro lado do mundo, então quer dizer que você nunca vai se reconciliar com a sua mãe? Não, é olhar aqui dentro o que tá faltando. Se ela já morreu, entregue para ela o quê? Mentaliza, mãe, olha, tô fazendo isso aqui, comprei esse doce, mas sabe para quem era, mãe? Para você, porque você é o meu amor, não é? E você adorava isso aqui. Então hoje eu vou comer pela senhora. Gente, não importa se as pessoas estão vivas ou estão mortas, mas se está viva, faça algo, né? Então, na grande maioria das pessoas, tem isso. A gente está sempre sugando da nossa mãe, né? Então, quando que a gente dá? Né? Quando eu for deitar e eu faço uma oração agradecendo a minha mãe pela vida que ela me deu, pelas coisas boas que eu tenho, né? Meu professor fez um vídeo eu acho que foi antes de ontem, né? E aí ele dizia assim, bem ou mal você vai ter que aceitar a sua mãe, certo? Mas uma coisa que você pode olhar para a sua mãe se você hoje sabe abotoar um botão de uma blusa, de uma camisa, foi a sua mãe que ensinou. Se você hoje sabe colocar um tênis e amarrar, foi a sua mãe que te ensinou. Se você hoje sabe tomar um banho, foi a sua mãe que ensinou. Se você hoje sabe colocar uma roupa, fazer algo, foi a mãe que ensinou. Eu sei que tem algumas pessoas que a mãe foi embora, eu tenho algumas pessoas que a mãe morreu, né? Que não tiveram isso,
Mas o que que acontece? Não precisa ter feito. A gente olha com amor. Mãe, se você estivesse aqui, você ia ficar louca pelos seus netos. É isso. As pessoas não morrem, somos nós que a matamos. Então, lembra dos momentos bons, lembra do que ela fez enquanto esteve aqui. E se ela não foi a melhor mãe do mundo, não tem problema, você está vivo. Então, quando a gente olha, sabe, para isso, é uma coisa grandiosa que começa a incorporar dentro da sua vida, né? Então, mãe é o que nos permite ganhar dinheiro. Se a sua vida está com escassez, provavelmente olha como você olha a sua mãe. Isso é uma coisa, tá? Aí deixa eu anotar aqui qual é a segunda coisa aqui, tá? Tá? A segunda coisa é que muitas vezes não traz o dinheiro para nós, mas antes de falar isso, eu vou estar falando ali que alguém perguntou, e a sogra? Geralmente quem tem dificuldade com a mãe tem dificuldade com a sogra, tá? Isso aí é quase que 99,99%. Eu sempre me dei bem com quem? Eu sempre me dei bem com os pais dos meus namorados. Com as mães era o mais difícil. Hoje não. Nossa Senhora. Né? Também não sei, né? Porque eu não tenho namorado, também não arrumo, também não me apresento, né? Então, tipo, tô acreditando que tá tudo certo, tá, gente? Bom, a segunda coisa que faz com que o dinheiro não venha para nossa mão, tá? Se chama expiação. Tá? Expiação. O que é a expiação? A expiação é quando eu acho que eu não mereço as coisas boas da vida. Tá? Muitas pessoas que já assistiram às minhas lives sabem disso, né? Eu, quando era nova, e eu acabei, tipo, eu sempre falo que é a única coisa que eu me arrependo, né, na minha vida. Mas eu também, no momento da minha vida no qual eu fiz um aborto. E hoje eu entendo perfeitamente que se eu tivesse tido apoio, se a pessoa tivesse me amparado, né, e eu tinha muito medo da minha mãe, então eu tenho certeza absoluta que não faria. É o que eu sempre falo. A pessoa só faz um aborto por quê? Porque ela não se sente amparada, porque ela não se sente acolhida, porque ela acha que as pessoas não vão olhar para ela daquele mesmo jeito, né? Porque daí mãe solteira, ainda mais antigamente, né? Eu já vou fazer 60 anos na outra semana. E eu achava que como eu tinha, e é por isso que muitas vezes as coisas vêm em forma de expiação, por quê? Porque nós não estamos seguindo as leis, né? As leis divinas. Então as leis divinas, a gente pode falar, são os mandamentos, né? Não matarás, honrar vosso pai e vossa mãe. Então quando a gente olha para isso, a gente entende por que a gente espia, né? Quando eu fico com algo dentro de mim e eu penso, a minha mãe me abandonou, então a minha mãe não me ama, né? Quantas pessoas que passaram por adoção muitas vezes vêm, até as pessoas que fazem constelação, vêm até mim, né? Porque a pessoa tem uma dor e aí ela começa a achar que ela não é merecedora, porque se a minha mãe não me amou, ninguém vai me amar, então eu não mereço nada de bom da vida. E assim a pessoa vai, né? E ela vai para expiação. Então, quando eu acho que a minha mãe não me ama, quando eu vou para adoção, e eu sempre falo, querido, você acredita? Esses dias veio uma menina, foi muito bonitinho depois do testemunho dela, assim, né? Ela mandou um áudio e eu até chorei, porque vocês sabem que eu choro, que eu sou chorona. E aí eu mostrei para ela, você acredita que se a sua mãe, ela tivesse condição, se o teu pai tivesse apoiado, talvez às vezes o pai nem sabia, se tivesse condição financeira, se tivesse bem, se tivesse amando, se tivesse vivendo bem, a pessoa daria uma criança? Nunca. Então a gente tem que parar de julgar os outros. A pessoa estava passando por algum momento muito difícil, né? Então a sua mãe achou o quê? Que Deus, na sua infinita bondade, acharia alguém melhor para cuidar de você do que ela naquele momento, né? Então ela entendeu e se reconectou com a mãe. Por quê? Porque existe a pessoa que te dá a vida e a pessoa que facilita a sua vida. Assim como um padrasto, assim como uma mãe adotiva, né? Então, essas são as pessoas que facilitam a vida.
Mas na verdade nós temos que olhar para onde? Para a raiz da nossa árvore. Nós, por isso que a constelação, nós somos uma árvore, porque a raiz, quanto mais nutrida ela tiver, quanto mais você olha para sua mãe e fala, mãe, tá tudo bem, você não pôde fazer mais, eu não concordo com algumas coisas, não concordo, mas é teu, né, mãe? Foi você, foi o máximo que você pôde dar. Pai, a mesma coisa. Porque o problema é, quando eu não faço esse movimento de mudança de postura para a vida, não adianta, eu vou viver na expiação. Eu não mereço nada de bom. Por quê? Porque meu pai era assim, era assado, era grosseiro, meu pai não acreditava em mim, e isso é deles. Eles muitas vezes projetam as dores dele em cima de nós. E a gente pega para nós. Não pegue. Nós, na verdade, somos filhos de Deus. Né? E quando Jesus disse, vós sois deuses, é isso, porque nós temos Deus dentro de nós, essa grandeza está aqui dentro, sabe? E quando eu comecei a melhorar a minha autoestima, eu dizia para mim todos os dias, Eliane, se Deus parou tudo que ele estava fazendo para te criar, porque ninguém tem a íris igual a sua, ninguém tem a digital igual a sua, é porque ele teve que parar. E aí ele fez você. E você é única na criação. Já pensou? Eu sou única na criação. Não tem ninguém igual a mim, Eliane. E isso é muito grandioso. Então, quando eu olho para o meu pai, olho para minha mãe, eu falo, tá tudo bem, vocês deram o que vocês podiam dar. Mas Deus espera de mim o quê? Que eu olhe para a vida de forma grandiosa. E quando eu saio desse meu movimento todo, né, de expiação, de falta de amor, de autoestima, quando a pessoa vem me perguntar, a minha autoestima é baixa. Lógico, não tem pai e mãe ancorado. Os pais estão aqui na frente reclamando. Cara, os pais têm que estar atrás. Antepassados estão atrás. Agora, se tá aqui na frente, se eu tô reclamando, eu não posso ir pro futuro, porque o futuro tá lá. Então o futuro só vem quando você solta essas coisas e você vai pra vida grandiosa. Cara, o dinheiro vem, pode ter certeza, a inspiração vem, né? Eu há 3 anos atrás deixei de fazer o que eu fazia há 26 anos pra estar aqui, pra começar. Há 2 anos, há 1 ano, vai fazer 2 anos em junho, eu comecei um Instagram e eu trabalhava com barra de Axis e eu tinha 2.737 seguidores. Tá? Vai fazer 2 anos agora em junho. E agora eu tô fechando 60 mil. E as pessoas, a minha agenda tá lotada até a metade de maio já, né? Então, por quê? Porque é isso, quando você solta, uau, vem. Bom, mas tem uma coisa. O dinheiro vem, é um movimento. O dinheiro fica, é outro movimento, né? Tem pessoas que até ganham dinheiro, mas o dinheiro não fica. Né? E como é que é o dinheiro não ficar? O dinheiro não ficar é o seguinte, você tá lá com dinheirinho, aparece uma doença. Pronto, gasta um monte de remédio. Você tá lá com dinheirinho, estraga um carro. Você tá lá com dinheirinho, alguém bate no seu carro. Você tá lá com dinheirinho, estraga uma máquina de lavar. Você tá lá com dinheirinho e você arruma onde gastar. É muito engraçado porque tem pessoas que vêm assim, ó, eu não sei onde eu gasto o meu dinheiro, né? Eu não sei onde ele vai, né? E eu falo, eu vou te dizer por que ele vai. Porque a pessoa, ela tem isso, ela tem que se chicotear, depois que ela gasta, e aí ela tá sem o dinheiro, ela fala o quê? Eu realmente sou uma idiota, eu não presto. Como que eu faço um negócio desse agora? Eu não tenho nem o dinheiro para pagar o aluguel. E se chicoteia. Expiação, tá? Expiação. Então, quando a gente olha, né, por que o dinheiro está indo, isso aí tem muita energia do pai, tá? Então, o que é pai nas constelações? Pai é coragem, foco, determinação, decisão. Eu tomo uma decisão de guardar o dinheiro, mudança de postura. De hoje em diante, eu vou pegar uma cadernetinha e vou anotar tudo. Né? A minha filha mais velha, ela era assim, o dinheiro não parava, meu Deus, ela tá acho que há 12 anos em São Paulo, e uns 7 anos eu ajudava ela financeiramente, por quê? Porque chegava uma hora que ela estava
com as contas negativas. Um dia eu olhei para ela e por isso a frase do Bert, você tem que deixar os seus filhos com as consequências dos seus atos. E eu olhei para ela e falei, olha filhinho, o negócio é o seguinte, se você precisar, você volta, porque aqui sempre vai ter casa, cama, comida e roupa lavada, tá? Mas tá na hora de você aprender a se virar com as suas próprias pernas. Se o dinheiro faltar e você ficar com a conta negativa, você vai dar um jeito. Se faltar o dinheiro, trabalha mais um emprego de noite. Eu não sei, mas eu só vou te dizer uma coisa. Troca a senha do banco e eu não quero mais saber, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe por quê? Hoje a minha filha tá, meu Deus do céu, top das galáxias, né? Uma pessoa responsável. E aí eu disse pra ela, se você quiser mudar, só você pode. Então eu vou te dar uma dica. Primeiro, pega uma cadernetinha e você pode fazer isso também, que o dinheiro não para na sua mão, que você gasta demais. Os imprevistos, gente, tudo é pai, tá? Perdeu dinheiro, imprevisto, o dinheiro vai embora, tá muito ligado com a energia do pai, tá bom? Ou aí você tem que olhar, né? Aonde que está a minha expiação, bom? É um caminho. E aí eu peguei e falei pra ela, bom filha, agora você vai pegar uma cadernetinha, você vai anotando, anota até uma bala que você comprou. Meu Deus, foi um santo remédio, gente. Nunca mais precisei. Hoje ela tem o seu apartamento. Agora foram lá e ela e a mulher dela, que também é muito trabalhadeira, né? Foram lá, fizeram cozinha nova, área de serviço, banheiro, que fica lá atrás, né? Na área de serviço. E ajeitaram tudo, sabe? E o dinheiro tá sobrando. E o ano passado elas foram pra Europa. E esse ano, onde é que elas vão? Elas vão pro Japão, olha só, né? E a minha outra filha, essa já não, essa conviveu mais tempo comigo, né? Ó, atravessa o Atlântico e mostra a farinha pros antepassados, tá? Então, quando você tem muito apego no dinheiro também, que você não gasta, né? Esse medo de gastar, quando você prende, né? E é aquilo, se você tá com a mão fechada, o que acontece? Deus olha e pensa, tá cheia essa mão, né, querida? Então não precisa de nada. E quando você abre, solta, né? Porque nada precisa ser... Gente, tudo que é fora do normal, não é normal. Tudo bem, eu posso ter medo do futuro, eu tenho que guardar um dinheiro, beleza, mas quando eu sou enlouquecida, né, não gasto com nada, eu era assim. Sabe o que eu fazia? Eu ia pro aeroporto e quando eu fazia os eventos, né, eu era chamada, eles pagavam todas as minhas despesas e tudo, e até o que eu gastava, mas eu não bebia uma água no aeroporto porque eu achava caro. Imagina que absurdo, eu ia pro bebedouro. Meu Deus do céu. Vocês não sabem a criatura que eu era. Meu Jesus amado, né? Então eu não era capaz de me premiar porque eu tinha que guardar o dinheiro. O que acontecia? Aparecia um imprevisto e levava meu dinheiro, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que mudar isso. E aos poucos eu fui entendendo o Bert, eu fui entendendo o que ele queria dizer, mas olhando profundamente para isso, tá? Olhando profundamente, não no raso, mergulha, olha, de onde vem isso, quem era assim, né? Então, meu pai era muito mão aberta, então como eu criticava ele demais, o que eu fazia? Nunca vou ser igual ao meu pai, passar por essas dificuldades, eu vou segurar o dinheiro, tá? Tudo que é demais vem de um lado. Olha verdadeiramente, 99,99% vem da raiz da nossa árvore. Todos os nossos desconfortos vêm da raiz da nossa árvore. Então eu olhava para mim e pensava, meu Deus, eu tenho tanto potencial, por que as coisas não vão para mim? Porque era isso, como você trata a sua mãe é como o dinheiro te trata. E quando eu olhava para o meu pai que emprestava dinheiro para Deus e o mundo, eu olhava e pensava, eu não vou ser igual ao meu pai. Então eu me transformei numa pessoa miserável. Tá? E aí, né, por quê? Porque era sempre aquela insegurança. Meu pai nunca botava dinheiro dentro de casa e a minha mãe toda a vida no sofrimento. E eu olhei, cara, é assim, né? Eu vou ter que ser assim também. Cópia piorada, entende? Cópia piorada dos nossos pais. Então a gente olha, a gente faz o quê? Solta, tá? Olha para o dinheiro como uma coisa grandiosa, né?
Anota essas duas frases e começa a olhar para ela verdadeiramente, tá? A primeira é: como você trata a sua mãe é como o dinheiro te trata. O sucesso é a cara da mãe. Se você tem pena da sua mãe, 50% seu é mãe. Então você tem pena de você mesmo. E aí, se a minha mãe não pôde ser nada, não pôde ser feliz, não pôde ser, eu também vou ser assim. E aí eu vou pra vida como? Deixando os outros tomarem conta da minha vida, trabalhando sempre para agradar o outro. Por quê? Porque eu sou a coitadinha e eu preciso que as pessoas me olhem, né? Agora, quando você tem os seus pais atrás de você, uau, né? Esses dias me perguntaram, me fizeram uma pergunta, né? E eu falei assim, cara, eu tô nem aí porque os outros pensam de mim, tá? O meu problema é o que eu penso de mim mesmo. Então eu olho para mim e vejo o que é que eu penso de mim mesmo, né? Eu tenho orgulho dessa pessoa e aí eu começo a olhar para as minhas atitudes, entende? Então o que acontece? Olhe para isso, tá? Olhe para esse movimento, né, do dinheiro. Olhe se você quer realmente ter essa quantidade de dinheiro, né, dentro da sua vida, né? Como deixar os pais atrás é quando você honra eles, querida. Quando você honra seus pais verdadeiramente, sem reclamar, sem exigir, sem ficar criticando, sem ficar julgando as atitudes. Ah, mas meu pai traía minha mãe. Problema deles, você não era casada com seu pai. Entende? Ah, mas a gente sofreu muito. Ótimo, excelente palavra, sofreu, não sofre mais, sofre agora porque quer. Mudança de atitude. Eu não permito que ninguém tire a minha felicidade, tá? Eu escolho aquilo que eu quero fazer. Então por isso que eu tô cada vez mais me libertando das doenças. Antigamente eu era Maria das dores, tomava 50 milhões de remédio, hoje isso não acontece, entende? Por quê? Porque eu vou lá e olho, por que tá me incomodando? É isso, então pronto, isso aqui eu vou resolver. Né? E eu mudo a minha maneira de olhar para aquilo ali. Então, eu não aceito mais que ninguém tire a minha felicidade. Não aceite você também. Tá? Deus colocou a gente no mundo para ser feliz. Gente, se nós temos filhos e nós queremos o melhor para ele, imagina Deus. Por que a gente vai achar que Deus quer o pior para nós? Somos nós. Às vezes quando a pessoa fala assim, ah, mas Deus quis. Não. Não mete Deus nisso não, querida. Não mete Deus nisso não. Tá? Deus quer o melhor para nós. Nós é que não queremos o melhor para nós mesmos. Então quando eu entendi que a pessoa mais importante da face da terra sou eu e que para Deus eu sou única na criação, acabou os problemas, entende? Porque quando alguma coisa vinha eu falava assim, vai se deixar levar, Eliane? Vai cair no buraco, Eliane? Não, eu não permito entrar num buraco, porque eu já tive no fundo do poço, gente. Eu já tive depressão, eu já tive síndrome do pânico, eu já pensei em me matar várias vezes. A minha sorte é que eu sou taurina, tá? E taurina é um bicho miserável, né? Já vim no signo certo. E aí eu pensava em tocar o carro num poste e me matar. E eu pensava, vai que eu não morro. Eu ainda vou ter que pagar a franquia, né? Melhor não. E às vezes eu ia na sacada, olhava lá pra baixo e pensava, eu vou me matar. E aí eu olhava e via a minha filha pequenininha no carrinho e eu pensava, meu Deus do céu, mas aí se eu me matar, quem é que vai cuidar dela? E se eu caio lá do segundo andar e eu não me mato, e eu não morro, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou me quebrar toda, ainda não vou poder trabalhar, e como que eu vou fazer para pagar empregado e pagar isso, pagar aquilo? Então assim, ser taurino às vezes é bom, né? A gente até, como é que é? Retarda a morte. Então não pense que você tá aqui, que eu não sei o que você passa, entende? Que você já sofreu abandono, que muitas pessoas que já passamos por coisas ruins, né? Eu já fui abusada quando pequena, com 5, 6 anos, eu tinha mais ou menos. Cara, eu já passei por um monte de coisas, mas sabe por quê? Que eu não me importo mais com isso? Porque eu entendo que tudo isso ficou lá atrás. Eu tô olhando pro futuro, né? Eu não me coloco de vítima. Quando eu decidi olhar para a pessoa que abusou de mim, eu olhei para ela e falei, sabe quem tem problemas? Você. Eu não tenho. Eu era uma criança. E tá tudo certo, entende? Segue na tua vida com as tuas dificuldades. Eu vou seguir na minha, sabe como? Grandiosa. Sair do papel de vítima. Eu não sou vítima de ninguém. E quando eu decidi isso para minha vida, coloquei essa postura, meu Deus, a minha vida só vai pra frente. As coisas caem na mão da gente. Olha o que eu vou contar pra vocês. Esses dias
a menina chegou pra mim e falou assim, falou pra minha secretária, que ela tinha feito um Pix e o Pix tinha dado duplicidade. E que ela queria ver se tinha caído na minha conta 2 vezes, né? Eu sei que ela não quis dizer isso. Eu sei que ela quis dizer assim, dá uma olhadinha lá e vê se não caiu 2 vezes. Mas saiu aquela frasezinha. Daí eu falei, eu vou lá nela, quer ver se tá tudo certo. Eu vou bater um print. Bom, eles clonaram meu cartão de noite e fizeram compras no meu cartão, R$1.800 em bebida. Eu falei, será que o universo tá querendo dizer alguma coisa? Eliana, começa a beber? Bom, beleza. Eu fui lá e quando eu fui tirando o print para mandar para ela, que só tinha caído uma vez na minha conta, o Pix, né? Eu olhei e vi R$1.800. Eu falei, oi? E era o cartão adicional, porque a minha filha tem um cartão adicional para casos de emergência. E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Eles entraram de noite, a notificação, eu boto meu telefone na lua, então, tipo, eu não vejo nada, né? As minhas filhas têm marido, têm mulher, então eles têm que se virar, cada um cuida de si. Eu tenho que dormir. E aí, porque senão fica aquele telefone em luz e não dá. Sono pra mim é uma coisa grandiosa. E aí, quando acordou de manhã e ele despertou, o que eu fiz? Eu botei no parar, levantei, né? E hoje eu vou geralmente de olho fechado pro banheiro, sento pra fazer xixi, vou lá, pego na mão do meu pai e falo, pai, muito obrigado. Se não fosse esse espermatozoide, eu não tava aqui. Muito obrigado. Mãe, muito obrigado, que se não fosse esse forninho eu não tava aqui, minhas filhas não estavam aqui, eu vou fazer o meu dia valer a pena e levar para as pessoas a grandiosidade que hoje eu entendo que a vida é. Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Por quê? Porque quanta gente que não acordou e a família tá chorando e a minha família não está chorando. Então, é grandioso. E pronto, essa é a minha oração que eu faço de agradecimento, né? E antigamente eu ainda falava uma frase, se alguém quiser escrever aí, dentro de mim cabe muito dinheiro, cabe muita responsabilidade, muito trabalho, mas cabe muito dinheiro. Então todos os dias eu falava essa frase, todos os dias, tá? E depois que eu comecei a falar essas frases também, nossa, fez uma movimentação, né, de dinheiro na minha vida, e eu dizia assim, essa semana eu quero tantos, né? E aí a minha secretária dizia assim, que a minha secretária é minha filha, tá, gente? Pago muito bem, tá? Não exploro ninguém. E aí eu dizia, ela dizia, nossa mãe, venho tantos. Era o número que eu pedia. O universo queria dizer o quê? Tá no caminho certo, Eliane, vai por aí. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente começa a ir pelo caminho certo, começa a aparecer algumas coisas na nossa vida. E é incrível, entende? É incrível. E aí a menina pegou e falou assim, ai nossa, desculpa, agora que eu vi que já tinha estornado. E aí a minha filha falou pra ela, não querida, a minha mãe mandou te agradecer. Você foi o instrumento que o universo usou pra vir até ela, porque ela abriu o telefone e não viu que tinha uma notificação do cartão de crédito, e quando ela foi lá olhar nas coisas que tinham acontecido na conta dela pra te mandar, ela viu que tinha esse débito. E se não fosse isso, ela não ia ver. Então, muito obrigada. Foi hoje de madrugada, já avisou o banco, já cancelou o cartão que tinha sido clonado. Muito obrigado. Tá vendo, gente? Quando a vida flui, as coisas caem na mão da gente. Eu fui pra Itália, né? Porque eu não gosto muito do calor, vocês já sabem. E eu geralmente vou pra Portugal. Cheguei e falei pro universo, eu não matei, não roubei. Né? Então, eu até já matei e já roubei, né? Eu roubava maçã quando eu ia pro colégio. Mas eu pensei, agora eu já tô ajeitada, né? Então, universo, eu não matei, não roubei. Será que você podia ajeitar porque eu queria ficar na Itália 3 meses? E aí um amigo meu, fui dar os parabéns e ele, não, por que você não vem pra cá? Tira a cidadania, a minha casa serve pra tirar a cidadania. Beleza, fui. Chegando lá, 3 dias antes, a moça uma amiga dele vendeu o carro, comprou um carro novo e falou pra ele, fica com o meu carro, depois você me paga, porque esse carro tá muito bom e tal. E aí o que aconteceu? A gente tinha carro pra passear todo final de semana. Eu falei, sabe assim, quando ele falou, olhei, fui na sacada, olhei pro céu e falei, Senhor, muito obrigada. O Senhor é tão bom para mim. As coisas caem tudo na minha mão, né? Então, gente, a vida ela pode sim ser grandiosa. A vida ela pode vir cheia de facilidades, alegrias e glórias, né? Desde que a gente olhe
para esses duas criaturas que nos deram a oportunidade da gente estar vivo. O que aconteceu foi o homem, não foi o seu pai. O que aconteceu foi aquela mulher, não a sua mãe. A sua mãe e o seu pai são perfeitos, assim como os meus também foram perfeitos. Por quê? Porque eu respiro, porque hoje eu tenho força, porque eu tenho saúde, porque eu tenho filhas maravilhosas. E tudo isso foi uma conquista. Não pensa que as coisas caem na mão. Às vezes, quando as pessoas vêm constelar, elas falam, nossa, é tão difícil, né, a gente mudar a postura, né? Você vai ter que exigir de você mesmo. Mas uma coisa é certa, a felicidade, ela é cara, né? A felicidade, ela não vem para qualquer pessoa. A fluidez não vem para qualquer pessoa, vem para aquela que solta esse ranço, sabe? Se vocês olharem posts ali, vocês vão ver como as pessoas têm ranço, como as pessoas sentam o pau nos pais, sabe? Elas não conseguem entender que quando você fala mal de um pai, tudo aquilo volta para você, porque você está ligado a ele, seus filhos estão ligados a ele. Por isso tantas crianças são tão parecidas com os avós, porque você fala tão mal que não tem jeito das coisas não acontecerem para você, entende? Então, quando você fala mal de um marido, de um ex, se pai dos seus filhos, quando você fala mal dessa criatura, aquele fio tá ligado aos seus filhos, não tem como eles não receberem essa emanação. Então, gente, vamos mudar o nosso fluxo de pensamento, entende? Vamos olhar para onde tem que ser olhado, para essa grandiosidade que essas pessoas nos deram, que é essa vida maravilhosa, tá bom? Eu espero que eu tenha podido, ajudar um pouquinho. Querida, já falei, tá? Você tem problemas com a sogra, 99% você tem dificuldades com a sua mãe, tá? Só que como a gente não pode sentar o pau na mãe, a gente senta na sogra, que é muito melhor, né? Lógico, né? A mãe, eu fico naquela coisinha escondidinha, sabe? E o que eu falo que tem dificuldade com a mãe é muitas vezes porque às vezes uma sogra trata tão bem o filho, mas não trata bem a gente. Às vezes a minha mãe também não me tratou do jeito que eu queria, daí eu fico puta porque ela trata bem o meu marido. E aquilo me dá um pouco de ciúme. Várias coisas tem ali, gente. Se tem dificuldade, olha pra ver de onde vem, tá? Então, era isso. Eu espero que tenha sido bom para vocês, que vocês possam olhar para essas criaturas, né, que nos deram a vida e que a gente possa viver algo muito mais grandioso do que a gente vive. Porque estar vivo já é ser grandioso, tá? Mas a gente estar vivo com dinheiro, uau, tá? Então pensa, mas hoje eu trabalho de empregado. Cara, eu trabalhei 28 anos numa coisa e fazem 3 anos que eu mudei completamente o meu ramo e eu tô ganhando muito dinheiro e eu sei que eu vou ganhar muito mais. Por quê? Porque eu tô fluindo, entende? Então pensa nisso. Não olha para aquilo que tá te acontecendo agora, tá? Olha para aquilo que vai estar te acontecendo ali, colocando os pais atrás e olhando pro futuro, tá bom? Oi, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu vou deixar a live gravada, sim. Depois também amanhã ela vai pro YouTube. E vamos, né? Se todas as pessoas que estão aqui fizer um pouquinho de movimento para olhar para os pais de forma grandiosa, soltando essas murrinhação que essas crianças birrentas que nós temos dentro de nós, né? Fica segurando, tá? A gente vai se dar muito bem na vida, tá bom? Se você quiser, muitas pessoas perguntaram aqui, né? Como eu faço para constelar? Quando você entra na minha página, mãe, não acredito que a senhora tá aí escutando, mãe. Tá? A Ana Coral é minha mãe, viu? E se não fosse ela, meu Deus do céu, se não fosse ela, a gente não tava aqui. Então, eu só tenho gratidão pela minha mãe, meu Deus do céu. Porque com toda certeza, se eu sou o que sou, é porque é dali que eu vim, né? Então, se a minha mãe é grandiosa, eu não posso ser de forma diferente, né? Ainda bem que a senhora não se pronunciou antes, mãe, senão eu já tinha chorado antes. Agora aqui é só no final, tá tudo certo, tá? Então, gente, é isso, né? E eu quero agradecer muito a todos vocês por estarem aqui e penso sempre, né? Quando a gente honra os nossos pais,
a gente está de acordo, né, com as leis divinas. E isso é um movimento muito grandioso, tá bom? Ó, beijo no coração. Hoje eu vou acabar... Eu falei que eu falei pra Maria Helena, minha filha, eu vou fazer uns 30 minutos, né? De live, né? Mas lá eu sei falar pouco, gente. Lá eu sei falar pouco? Não, né? Mas eu pelo menos vou acabar antes de 1 hora, tá? Quem conhece a minha mãe sabe. Minha mãe é grandiosa. Nossa, minha mãe fala para 3, 4 mil pessoas e pensa numa criatura, né? Que sempre fez o bem, que sempre trabalhou em prol das pessoas, né? Olhando sempre essa parte dos necessitados. Meu Deus do céu. Eu vou deixar gravada, Cris, né? E as pessoas podem estar olhando, tá bom? Gente, beijão, tá? Fico com Deus. Até mais.